O ego é o seu inimigo. E para falar a verdade, você nem percebe isso. Hoje eu quero falar com você de uma leitura bem especial e conflitante, que é esse livro aqui, ó. O ego é o seu inimigo. E é mesmo. De forma mais aprofundada nesse livro, fino, fácil leitura, porém muito conflitante, o autor nos mostra que na maior parte do tempo nós estamos sendo levados pelo nosso ego. Talvez em algum momento você tenha se sentido estagnada, mas você não sabe exatamente o porquê. Por mais que você tente mudar, algo dentro de você sabota todo esse processo. E vou te falar que, na maioria dos casos, não é falta de conhecimento, não é falta de disciplina, mas que talvez o problema seja o ego. Hoje eu quero conversar com você sobre aquela voz interna que quer ter razão, que se ofende muito fácil, que se protege o tempo todo. Pode ser exatamente essa voz que está te impedindo de crescer. E essa voz tem nome. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ego, ele não é autoestima. O ego é uma versão inflada da gente mesmo. Então é a ilusão de que já sabemos o suficiente, de que não precisamos mudar, desse jeito tá bom, já somos bons o suficiente, de que somos diferentes, especial demais para começar do zero, sabe? E ele pode e se manifesta de formas diferentes, de frases diferentes, como eu já sei isso não funciona para mim, não é justo comigo, não vou fazer porque não é o momento ideal. Mas sabe o que todas essas frases têm em comum? Elas não constroem nada. Elas paralisam você. E elas também vão te manter no mesmo lugar. Sabe quando a gente quer mudar a rotina? O ego aparece. Ele repete e diz pra você: a gente já tentou e falhou. Que não adianta começar de novo. Ou pior, você merece uma pausa, um descanso, sabe? Mesmo sem ter feito o que precisava fazer. No treino, ele te diz da seguinte forma: você já se esforçou muito. Na alimentação, ele sussurra no seu ouvido: um dia não vai fazer diferença. E no trabalho ele grita: você não precisa disso. E de pouco em pouco você para. Não porque não consegue, mas porque o ego te convenceu de que é mais seguro você ficar onde está. Esse livro aqui, pequeno, fino, inofensivo, mas muito desafiador para a leitura, porque não é todo mundo que quer ter o conhecimento de que é o ego que está te deixando paralisado. E pior, tendo essa informação, praticamente ninguém quer mudar aquilo que já está tão repetitivo e maçante. Então é uma leitura conflitante porque você vai ter mais informação e mais conhecimento. E logo em seguida tem que colocar em prática, porque senão não adianta nada. E tem um ponto muito interessante nesse livro que eu aprendi, é que o ego ele não vai sumir, mas que você pode colocar ele no lugar certo. Para você conseguir fazer essa artimanha e fazer com que tudo dê certo, para você colocar o ego no lugarzinho dele, tem 3 atitudes que você pode seguir. A primeira delas, mais uma vez, não te contarei sobre esse livro todo e espero do fundo do meu coração que você leia. Esse é um dos livros que vale muito a pena a leitura, porque é conflitante, porque te estimula a querer desenvolver e realmente a crescer. Talvez realmente o seu problema seja o ego. A primeira atitude é que humildade para reconhecer que você não sabe tudo. A verdadeira força está em aprender de novo, mesmo que seja básico. Então não tenha aquela ignorância e não deixe que o ego te leve por esse caminho de que eu já sei de tudo, não preciso de nada. Pelo contrário, mude essa atitude para ter humildade e reconhecer que na verdade você não sabe de nada. O segundo ponto, coragem para ouvir feedbacks sem se defender. Eu sei, é muito instintivo, muito rápido e muito natural da nossa parte querer se defender quando está ouvindo um feedback, mas mais inteligente é aquela pessoa que consegue escutar e tirar o aprendizado disso tudo. Ou seja, o que você evita ouvir,
pode ser exatamente o que você precisa para destravar. Às vezes, aquele comentário que você não quer saber do seu chefe em relação a como está a qualidade do seu trabalho, é nesse comentário que está toda a diferença, que está todo o segredo para você evoluir e até mesmo melhorar o seu cargo. Eu sei, não é fácil, ninguém diz que seria fácil. Até porque cada página aqui é um tapa na cara. Porque a gente consegue observar que a maior parte das nossas atitudes estão sendo levadas pelo ego. E fala sério, se você tá aqui me assistindo, eu tenho certeza que você não quer seguir por esse caminho. Não vale a pena seguir pelo seu ego. Ele é o seu inimigo. Ele te detona, ele te paralisa e te deixa estagnado. O terceiro ponto é a disciplina para seguir mesmo sem aplauso. O ego, ele quer validação. Ele quer aquele tapinha nas costas, dizendo você conseguiu, eu sabia que ia dar certo, mas o crescimento real, ele acontece no silêncio. É quando ninguém te aplaude, é quando você faz todos os dias, você estuda muito mais do que precisa e não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te aplaudindo. E quando você realmente silencia o seu ego, você finalmente consegue escutar a sua verdade, sabe? Você entende que você não precisa provar nada para ninguém, mas que você precisa só viver de forma coerente com o que você acredita. E tem um grupo muito especial, que é o Saudavelmente, que eu gosto muito de falar sobre o ouro. O ouro é aquilo que não está aqui no YouTube, não está no meu Instagram, não é mencionado nos stories nem no feed, mas só nesse lugar, nesse grupo onde verdadeiramente as pessoas querem transformação, querem mudar e elevar o nível. Lá tem o ouro. É onde eu conto segredos, é onde eu trago conteúdos que fazem sentido e que sim vai fazer você ter sua vida transformada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, porque lá eu também menciono sobre o ego, eu também menciono sobre o potencial oculto e todas as coisas que você precisa para ter a sua vida transformada. Eu vou deixar o link caso você tenha interesse em se unir com essas praticamente 600 pessoas que lá estão. Você vai ser muito bem-vinda. E eu tenho certeza que lá, chaves na sua cabeça serão giradas e a sua mente vai ser destravada. Então, no Saudavelmente, a gente trabalha sempre muito de dentro para fora. Eu digo a gente porque não é só eu que sou transformada nesse processo, mas todas as pessoas que ali estão. Então, não adianta você ter planner, você ter suplemento, ter a rotina perfeita, se dentro de você está lutando contra você mesmo. Então, lá eu te pego pela mão, te ensino, te dou dicas, e lá é onde o ouro mora mesmo. E sabe, você precisa de um sistema que respeite o seu momento. E não do seu ego, aquela voz interna acariciando, passando a mão na sua cabeça para tudo que você faz. Eu te desafio a crescer, sem se sabotar, sem ego inflado, mas só você, o seu propósito e o caminho que você precisa para ser percorrido. E se isso fez sentido e faz sentido para você esse vídeo e toda essa história, eu espero você na próxima turma do Saudavelmente. Nesse grupo, eu vou trazer muitas informações e muitos ouros bons para vocês. E eu espero te encontrar lá. E o que é mais interessante disso tudo é que eu não estou aqui te incentivando a vencer o mundo. Na verdade, você só precisa lutar contra você mesmo. Esses dias eu fiz um post sobre isso no Instagram. O seu maior inimigo é a sua procrastinação, é a sua zona de conforto e também o seu ego inflado. E quando você decide mudar isso e você tem essa mentalidade de que você quer viver o outro lado, o lado da transformação, você deixa de lado todas essas coisas que te atrasam para ir em busca de todas as coisas que vão te ajudar a ser mais produtivo. E eu realmente queria saber, me contem aqui nos comentários qual é a área. Se você sabe, né, qual é a área da sua vida que mais é travada hoje por conta do seu ego. E se você não sabe dessa resposta, seria muito interessante você analisar. Vai ser um prazer conversar aqui com vocês e trocar figurinhas sobre o ego. E juntas, nós iremos sempre construir a nossa versão mais leve, mais produtiva e real de quem nós desejamos ser.
Se você tem mais interesse em saber como que funciona a minha rotina, o meu método mais aproximado, você pode me seguir no Instagram. Lá é um local onde eu posto todos os dias e vai ser incrível compartilhar aquele ambiente com você e você poder estar mais pertinho do meu dia a dia. É com muita alegria, com muito prazer que eu espero você no meu próximo vídeo. Tchau!